Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Se você estivesse passando por uma rua movimentada, com pressa, com fone de ouvido e a cabeça cheia de problemas, você pararia para ouvir um mendigo tocar violino? A maioria das pessoas diz que sim, mas na vida real, 90% passa reto. Mas o que acontece quando esse mendigo toca no nível de um concertista de elite? E quando a pessoa que para, por acaso, é o maior maestro do país? O que acontece a seguir vai te fazer repensar o quanto de gênio invisível passa por nós todos os dias sem que a gente perceba. Fica até o final, porque o jeito como essa história termina vai te surpreender de um modo que você não está esperando. A vida, meus amigos, é feita de contrastes. E não tem lugar no Brasil que mostre isso melhor do que o centro de Verantópolis. De um lado, a pressa, o luxo, o cheiro de café caro e a promessa de que o dinheiro nunca dorme. Do outro, a dureza do asfalto, o frio que sobe da calçada e a realidade nua e crua de quem não tem para onde ir. E bem no meio desse furacão, entre a luz amarelada dos postes da Avenida Liberdade e a imponência do Gran Teatro Verantópolis, estava Renato. Renato Ferreira não tinha sobrenome famoso nem conta bancária. O que ele tinha era um violino. Não era um Stradivarius, não, longe disso. Era um instrumento velho com verniz descascado e algumas marcas de batalha, tipo o próprio Renato. Mas quando ele colocava o queixo no apoio e o arco tocava as cordas, ah, meu Deus, o mundo parava. Renato era um morador de rua, um andarilho, um invisível, mas quando tocava, ele virava rei. Ele escolheu aquele ponto estratégico de propósito. Não era exatamente na porta do teatro, onde a segurança sempre o enxotava. Era mais para o lado, perto da estação do metrô da Praça da Beira-Rio, onde o fluxo de gente era constante, mas a acústica debaixo da marquise era surpreendentemente boa. Todo final de tarde, quando o sol já tinha desistido da cidade e o frio começava a morder, Renato montava seu palco improvisado, um pedaço de papelão para isolar o frio da calçada, o estojo do violino aberto no chão, um convite mudo para a caridade, e ele não tocava musiquinha de elevador. Não, senhor. Renato tocava Bach, tocava Vivaldi, tocava peças que exigiam anos de estudo, dedicação e, acima de tudo, alma. E ele tinha alma de sobra. As pessoas passavam. A maioria nem olhava. O centro de Verantópolis ensina a gente a desviar o olhar do sofrimento, né? É um mecanismo de defesa. Elas viam o casaco sujo, a barba por fazer, o boné meio rasgado e deduziam: mais um pedindo esmola. Mas aí vinha a música. Era uma coisa de louco. A melodia de uma partita de Bach era tão limpa, tão precisa, que parecia que o som vinha de dentro do próprio teatro e não daquele homem curvado no chão. E vai me dizer que você conseguiria passar por isso sem parar? Continua aí, porque o próximo momento dessa história é onde tudo muda. Muitas vezes Renato fechava os olhos enquanto tocava. Não era para sentir mais a música, era para esquecer onde ele estava. Para esquecer que a última refeição tinha sido um pão amanhecido, resgatado de uma lixeira. Para esquecer o medo de ser acordado na madrugada por algum moleque querendo roubar o pouco que ele tinha. O violino era o portal. E naquele portal, ele não era Renato, o morador de rua. Ele era Renato, o músico. Aquele era o seu bico, o seu jeito de conseguir uns trocados para um prato de comida quente no mercadão do centro ou para pagar o banho num albergue qualquer. Mas se você perguntasse a ele, ele diria que precisava da música mais do que precisava da comida. A história de Renato era a história de muitos. Ele não tinha nascido na rua. Ele tinha vindo da periferia norte de Verantópolis, de um bairro onde as oportunidades eram raras como chuva no deserto. Ele teve a sorte de encontrar um projeto social, quando era criança, que o ensinou a ler música. O violino entrou na vida dele como um resgate. Ele era bom, muito bom. Tão bom que chegou a sonhar com orquestras. Mas a vida, como eu disse, adora um contraste. A mãe adoeceu, ele precisou largar o conservatório informal para trabalhar e o dinheiro nunca era suficiente. Um perrengue levou ao outro, a corda estourou e quando ele viu estava sem chão, sem casa, sem nada, exceto pelo estojo do violino. Renato tinha 20 e poucos anos, mas a rua lhe dava a aparência de 30 e tantos. E o sonho? Ah, o sonho. O sonho de Renato não era tocar num grande palco. Não era ter fama nem dinheiro para comprar um terno de seda.
O maior sonho de Renato era silencioso, guardado a 7 chaves e inspirador. Ele queria pegar o talento que o salvou do abismo e usá-lo para construir uma ponte para os outros. Ele queria voltar para o seu bairro, para a periferia norte, e abrir uma escolinha de música gratuita. Ele queria que os moleques da quebrada tivessem a chance que ele teve de segurar um instrumento e entender que a beleza da arte não tem CEP. Se eu puder tirar 10 crianças da rua, ensinando-as a tocar um dó maior, a vida valeu a pena, ele pensava, enquanto esfregava os dedos dormentes no arco. Mas para isso, ele precisava de dinheiro. E não era só o trocado do dia. Ele precisava de muito dinheiro, de estabilidade, de credibilidade. E isso, debaixo de uma marquise fria, parecia mais distante que a lua. Naquela terça-feira, a rotina foi a mesma. Ele estava finalizando o 3º movimento do concerto para violino em Ré maior de Tchaikovsky. Uma peça melancólica, forte, que parecia conversar com a alma da cidade cinza. Ele estava tão imerso que nem notou quando a multidão apressada começou a diminuir. Ninguém batia a palma no centro de Verantópolis. As pessoas jogavam a moeda e seguiam, mas uma figura parou. E aqui, meus amigos, começa a parte que eu precisava que você chegasse. Porque o que esse homem viu naquele músico de rua vai mudar tudo o que você pensa sobre talento, sobre oportunidade e sobre destino. Não era um passante comum. Era um senhor, de uns 60 anos, alto, com cabelos brancos elegantemente penteados para trás. Ele vestia um sobretudo de lã fina e sapatos de couro que brilhavam mais que os faróis dos carros na rua. Ele tinha a aura de quem manda, de quem sabe o que é bom e de quem não tem pressa. Era o maestro Armando Cavalcanti. O nome de Armando Cavalcanti era sinônimo de música clássica no Brasil. Ele tinha regido as maiores orquestras do mundo, era diretor artístico do Gran Teatro de Verantópolis e uma lenda viva. Um homem que movia montanhas musicais com um aceno da batuta. Armando Cavalcanti tinha acabado de sair de uma reunião tensa no teatro. Estava irritado com a falta de verba para a próxima temporada e só queria entrar no seu carro com o motorista e ir para casa, no bairro nobre do Mirante das Acácias. Mas o som o segurou. O maestro estava acostumado com a perfeição técnica, com a rigidez dos concertos. Mas o que ele ouvia agora era algo que faltava em muitos palcos, a verdade. Renato tocava com uma paixão selvagem, com a técnica apurada de quem treinou a vida inteira, mas com a urgência de quem sabe que aquele pode ser o último toque. Armando Cavalcanti ficou parado, sob a sombra de um prédio antigo, observando. Ele não olhava para o morador de rua. Ele olhava para o músico. Ele notou a precisão do vibrato, o controle do arco, a forma como Renato conseguia tirar nuances de um instrumento que, claramente, estava precisando de reparos urgentes. A música era limpa, apesar do barulho dos ônibus e das buzinas. O maestro fechou os olhos por um momento, absorvendo. É impossível, ele pensou. Quem está tocando isso? Quem é esse talento desperdiçado? Quando Renato terminou a peça, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O músico abriu os olhos ofegante, sentindo o suor frio escorrer pelas têmporas. Ele esperou, como sempre, pelo som da moeda caindo no estojo. Mas não houve moeda. Houve apenas o som de passos firmes se aproximando. Renato levantou a cabeça. Viu o senhor bem vestido parado a menos de 1 metro. Seu instinto de sobrevivência disparou. Geralmente, quando alguém com aquela aparência parava, era para reclamar do barulho ou chamar a polícia. Ele pegou o violino e o apertou contra o corpo. Pois não, senhor? A voz dele estava rouca pelo frio e pelo uso. O maestro Armando Cavalcanti não sorriu. Ele tinha uma expressão séria, quase de choque. Quem te ensinou a tocar? Perguntou o maestro direto, sem rodeios. Renato piscou. Esperava qualquer pergunta, menos essa. Ah, muita gente. Uma escolinha social lá na norte quando eu era moleque. Mas faz tempo. Faz tempo, sim. Mas as mãos não esquecem. Você tem um domínio impressionante, garoto. Quem é você? Renato hesitou. Ele não gostava de dar o nome. Na rua, quanto menos você é, mais seguro você está. Meu nome é Renato, senhor. Renato, você toca isso todos os dias? Quando dá. Quando não chove. Quando não me enxotam. O maestro Armando Cavalcanti olhou para o estojo do violino. Havia apenas umas poucas notas amassadas e algumas moedas. Talvez uns R$ 25 no total. Um dia inteiro de arte, valendo menos que um prato feito. Renato,
Você tem consciência do seu talento? Renato deu de ombros um gesto de quem está acostumado a não ter vaidade. Eu só toco o que eu gosto, senhor. É o que me mantém são. O maestro deu um passo à frente, e a diferença de mundos entre os dois se tornou quase palpável. Eu sou Armando Cavalcanti. Sou o regente principal do Gran Teatro. Eu sei o que é talento. E você, meu jovem, é um diamante bruto. Renato sentiu um arrepio. Ele conhecia o nome. Armando Cavalcanti. Era como se o Papa estivesse falando com ele sobre religião. É uma honra, maestro. Honra é o que você está fazendo com esse violino velho. Me diga uma coisa, Renato. Você tem onde dormir hoje? Eu me viro, maestro. Sei que se vira, mas virar não é viver. Você tem a técnica, tem a paixão. O que você faria se tivesse uma chance real? Renato apertou os lábios. Eu faria o que fosse preciso, maestro, desde que eu pudesse usar o que eu aprendi, de verdade. O maestro Cavalcanti não tirava os olhos dele. Ele estava avaliando a resistência, a dignidade daquele homem. Pois bem, Renato, eu não costumo fazer isso. Eu não paro na rua para contratar músicos. Mas o que eu acabei de ouvir é imperdível. É uma voz que precisa ser ouvida, não pode morrer aqui no asfalto. O maestro enfiou a mão no bolso interno do sobretudo e tirou um cartão de visita impecável. O papel era grosso, com letras douradas, quase um pedaço de ouro na mão de Renato. Este é o meu número particular. Eu quero que você venha ao teatro amanhã. Não para tocar na orquestra, ainda não, mas para uma conversa e talvez um teste. Renato olhou para o cartão. A mão tremia levemente. Maestro, eu não sei o que dizer. Diga sim, diga que você vai aparecer. O maestro fez uma pausa. Não estou te oferecendo caridade, Renato. Estou te oferecendo um trabalho, um futuro onde você possa comer 3 vezes ao dia. O que você me diz? O maestro esperou. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, carregado de expectativa. Renato olhou para o cartão, depois para o violino, depois para a escuridão da cidade que o engolia toda a noite. Aquele era o momento divisor de águas. Eu aceito, maestro. Eu vou estar lá. A voz dele era firme, apesar da emoção que tentava engolir. Armando Cavalcanti assentiu, satisfeito. Ótimo. Esteja aqui às 10 da manhã. E, por favor, tente dormir em algum lugar seguro esta noite. O maestro se virou e caminhou em direção ao carro de luxo que o esperava na esquina. Ele entrou e o motorista acelerou, levando Armando Cavalcanti de volta ao seu mundo de conforto e arte. Renato ficou sozinho, parado na calçada. O estojo do violino jazia aberto, mas ele nem ligava mais para os trocados. Na mão, o cartão de visita brilhava sob a luz do poste. Mas enquanto ele guardava o cartão com cuidado no bolso interno do casaco, um sorriso lento e determinado apareceu em seu rosto. O maestro pensava que Renato queria um futuro para si mesmo. O maestro pensava que ele queria um violino novo e um terno. Renato queria tudo isso, sim, mas ele tinha um plano maior. Um plano que envolvia a periferia norte, as crianças e a promessa de que a música que o tirou da escuridão seria a luz para toda uma nova geração. Ele não aceitaria a fama para si. Ele a usaria como alavanca. Mas aqui está o que ninguém, nem o maestro, estava esperando. Quando Renato entrou naquele teatro, não foi para implorar por uma vaga. Foi para fazer uma proposta que deixaria Armando Cavalcanti sem palavras. A noite que se seguiu àquele encontro foi a mais longa e a mais curta da vida de Renato. Curta porque a adrenalina e a esperança não o deixaram pregar o olho direito. Longa porque cada minuto parecia uma hora, uma eternidade entre o frio da rua e a promessa do mármore. Ele conseguiu se enfiar num cantinho mais reservado, sob a marquise de um prédio comercial, na rua Barão das Acácias, que costumava fechar as portas de aço mais tarde. O violino ele colocou entre as pernas, usando o estojo como travesseiro improvisado. O cartão de Armando Cavalcanti estava guardado no bolso mais fundo do casaco, um pedacinho de papel que parecia ter o peso de um tijolo de ouro. Renato pensava, se eu perder isso, eu perco a ponte. Ele não pensava na comida que poderia comprar ou no colchão macio. Ele pensava em dó maior. Pensava no cheiro de madeira nova de um violino nas mãos de um moleque que nunca imaginou que a música fosse para ele. Quando o sol ameaçou aparecer por trás dos prédios da Avenida Central, Renato já estava de pé. Ele foi até a Praça da Independência. Lá, usou a água fria de uma torneira pública para lavar o rosto e pentear a barba com os dedos. Limpou a fuligem do casaco o máximo que pôde. Não adiantou muito.
O cheiro de rua não sai com água fria e a roupa estava gasta, mas pelo menos ele estava de alma lavada. Às 9h30 da manhã, ele estava na frente do Gran Teatro Verantópolis. Aquela construção é uma poesia de pedra. É o símbolo de que Verantópolis, apesar de toda a correria, tem alma e história. As colunas, os detalhes barrocos, o mármore polido que refletia a luz da manhã. Era um contraste violento com o asfalto rachado onde ele dormiu horas antes. Renato parou na calçada oposta por um momento, apenas observando. Ele já tinha tocado centenas de vezes perto dali, mas nunca tinha olhado para o teatro como um lugar que ele poderia entrar. Respirou fundo, apertou o estojo sob o braço e atravessou a rua. O segurança da porta principal era um senhor grande, de uniforme impecável e postura rígida, com cara de quem não aceitava desaforo. O nome dele era Osvaldo. Renato chegou perto da porta e esticou a mão, mostrando o cartão de Armando Cavalcante. Bom dia, seu Osvaldo. O maestro Armando Cavalcante me espera. Seu Osvaldo olhou para o cartão, viu o nome em letras douradas. Depois, olhou para Renato. Olhou para o casaco surrado, para o boné, para o estojo do violino, que parecia ter sobrevivido a uma guerra. A expressão de seu Osvaldo era de incredulidade pura. Já que brincadeira é essa, moleque? O senhor Cavalcante não recebe ninguém sem hora marcada e muito menos... Ele parou, sem querer usar a palavra mendigo. Esse cartão é falso. Não é falso não, seu Osvaldo. Ele me deu ontem, aqui perto. Disse que era para eu vir às 10. Por favor, ligue para a sala dele e diga que é Renato, o músico. A voz de Renato era calma, mas carregada de uma dignidade que a rua não tinha conseguido roubar. Seu Osvaldo hesitou. Cartões de regentes de orquestra não se acham no lixo, e aquele violino parecia ser de verdade. Ele pegou o rádio, resmungando. Vou ligar para o administrativo, mas se for trote, o senhor vai ter problema. A resposta veio rápida, e a surpresa de seu Osvaldo foi visível. Ele quase derrubou o rádio. O quê? Mandou subir agora? Sala de ensaios principal? Seu Osvaldo desligou o rádio e olhou para Renato com outros olhos. Não era mais desprezo, era perplexidade misturada com um respeito imediato e forçado. Me acompanhe, Renato, e tire o boné, por favor. Renato tirou o boné. Estava a 10 metros de distância de onde costumava tocar na calçada, mas o ar parecia mais limpo, mais rarefeito. Passar pela porta principal do Gran Teatro foi como entrar numa máquina do tempo. De repente, ele estava cercado por luxo, por silêncio reverente e por um cheiro de madeira antiga e produtos de limpeza caros. Eles chegaram a uma sala grande, com janelas enormes e um piano de cauda no centro. Era uma sala de ensaios, mas parecia maior que o apartamento onde ele morou com a mãe antes de tudo desmoronar. O maestro Armando Cavalcante estava lá dentro, de pé, olhando a partitura em uma estante. Renato, você veio. A voz do maestro era de satisfação. Eu disse que viria, maestro. Bom dia. Bom dia. Vamos direto ao ponto. Eu preciso ter certeza que não foi um delírio meu, causado pelo estresse da reunião. Armando Cavalcante apontou para o violino de Renato. Pode me tocar a chacona de Bach? Eu quero ouvir a técnica, a limpeza e, o mais importante, a alma que eu senti na rua. Renato assentiu. A chacona de Bach, da partita número 2. Uma das peças mais difíceis para violino solo. Ele tirou o violino do estojo. O instrumento parecia pequeno e humilde naquela sala enorme. Ele ajustou o apoio no queixo e fechou os olhos. A primeira nota preencheu a sala. Não era apenas um som, era uma declaração. O violino de Renato, mesmo sendo velho e castigado, cantava. O maestro Armando Cavalcante se encostou na parede, cruzou os braços e se permitiu ser transportado. Renato não estava tocando para um regente famoso, nem para um contrato. Ele estava tocando para as crianças da periferia norte. Ele estava tocando para provar ao universo que o talento dele merecia ser usado para algo maior. O controle do arco era de tirar o fôlego. A velocidade e a precisão das passagens mais rápidas eram de um profissional de elite. Mas o que realmente prendia o maestro era a interpretação. Havia sofrimento, resiliência e, acima de tudo, uma beleza desesperada em cada nota. Quando Renato chegou ao clímax da peça, ele estava ofegante, mas o som era glorioso. Ele terminou. O silêncio na sala de ensaios era tão absoluto que se podia ouvir o tic-tac de um relógio distante. Armando Cavalcante ficou em silêncio por um longo minuto. Depois ele bateu palmas.
Não palmas protocolares, mas palmas fortes, sinceras. Renato, você é extraordinário. A rua está perdendo um gênio. A rua ensina a pureza de um jeito diferente, maestro. O maestro começou a andar pela sala gesticulando. Aqui está o meu plano. Eu te coloco imediatamente no programa de desenvolvimento. Você terá um salário. O maestro citou um valor que fez Renato arregalar os olhos. Um quarto de hotel pago por 6 meses, alimentação e acesso total aos nossos mestres. Em 6 meses, talvez um ano, você estará pronto para o Gran Teatro. Ele parou na frente de Renato, oferecendo a mão. O que me diz? Renato, o violinista de rua, se transforma em Renato, a nova estrela da Orquestra Sinfônica de Verantópolis. Mas aqui, meus amigos, Renato fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Renato não estendeu a mão para fechar o acordo. Ele guardou o violino no estojo e olhou nos olhos do maestro. Maestro, eu agradeço profundamente. É a maior honra que um músico pode receber. Mas eu não posso aceitar. Armando Cavalcanti recuou um passo. O sorriso sumiu do seu rosto. Como assim não pode aceitar? Você ouviu o que eu ofereci? Estabilidade, dinheiro, fama, um futuro. O que você prefere? Voltar para a calçada? Eu prefiro a calçada, se o único caminho for só para mim. A fala de Renato era tão inesperada, tão fora da lógica do mundo da arte, que o maestro ficou em choque. Explique-se, Renato. E seja rápido. Renato respirou fundo. Maestro, o senhor tem razão. Esta é a oportunidade de uma vida. Mas não é a vida que eu quero. Meu sonho não é tocar no Gran Teatro. Meu sonho é que o Gran Teatro chegue até a periferia norte. O maestro franziu a testa. Eu vim da periferia, maestro. Eu tive a sorte pura, de encontrar um projeto social que me deu um violino e me ensinou a ler as notas. A música me salvou da rua, me salvou da miséria, me salvou de mim mesmo. Ele apontou para o estojo. O senhor viu o talento. Eu não sou o dono dele. Eu sou um guardião. Eu não posso aceitar a glória para mim se eu sei que existem centenas de crianças lá no meu bairro que têm a mesma alma, o mesmo potencial, mas nunca vão ter a chance de tocar a primeira nota. O meu maior sonho, maestro, é abrir uma escola de música gratuita lá na periferia. Um lugar onde os moleques não precisem escolher entre o crime e o silêncio. Eu quero dar a eles o que o violino me deu. Um caminho, uma voz. E você acha que pode fazer isso dormindo na rua? Perguntou o maestro cético. Não. Eu preciso de algo que o senhor pode me dar e que a fama não me daria tão rápido. Eu preciso da sua chancela. Minha chancela? Sim. Eu preciso de um emprego estável, com endereço fixo e um salário que me permita guardar dinheiro. Eu preciso que o senhor empreste o seu nome para que as pessoas levem a sério o projeto de um ex-morador de rua. O maestro Armando Cavalcanti sentou-se numa cadeira próxima, assimilando a reviravolta. Ele estava acostumado a negociar contratos milionários e egos gigantescos, mas nunca havia negociado altruísmo. Você está me dizendo que está rejeitando a chance de ser solista em uma das maiores orquestras do país para ser professor em um barracão na periferia? Estou lhe dizendo que ser professor lá, ensinando a eles a diferença entre um staccato e um legato, vale mais para mim do que qualquer solo. O senhor me viu tocar com alma. Minha alma está na norte, maestro. Houve um silêncio prolongado. O maestro tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Ele estava vendo algo raro, um talento puro, desapegado do ego. Você é um idealista perigoso, Renato. Eu sou um sobrevivente grato, maestro, e eu sei que a arte salva vidas. O maestro se levantou e começou a andar. Ele pensava alto. Se eu te colocar na orquestra, você será famoso, terá dinheiro rápido e poderá abrir essa escola em 1 ano. E perderei meu propósito no caminho, maestro. A fama exige dedicação integral. Eu quero a dedicação integral ao meu projeto. O maestro parou. Ele viu a inteligência estratégica por trás da humildade. Renato não estava pedindo caridade. Ele estava propondo uma parceria moral. Muito bem. Você me convenceu de que é mais do que um músico. Você é um líder. O maestro suspirou. Um misto de frustração por perder um futuro primeiro violino e admiração pelo caráter de Renato. Eu não posso te dar um emprego no palco se você não quer o palco. Mas eu tenho um programa de extensão que precisa de gente. Armando Cavalcanti continuou com a voz mais firme. O Gran Teatro mantém aulas preparatórias para jovens e um acervo de partituras que precisa ser catalogado. O cargo é de assistente técnico de acervo e monitoria musical. Salário fixo,
carteira assinada, benefícios, horário comercial, das 8 às 5. Você terá as noites livres e os fins de semana para se dedicar ao seu projeto. O maestro impôs a condição. Mas há uma condição, Renato. Eu não vou desperdiçar seu talento. Você terá que ter aulas particulares de harmonia e composição comigo, 2 vezes por semana. Era o acordo perfeito. Estabilidade, credibilidade e a chance de continuar aprendendo com o melhor. Eu aceito, maestro, e eu honrarei as aulas. Armando Cavalcanti sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Ótimo, você começa amanhã. E antes de começar, você precisa de um lugar para morar. Ele chamou a secretária, Dona Beatriz, pelo interfone. Beatriz, por favor, prepare a documentação de contratação para Renato e providencie um adiantamento para ele hoje, o bastante para 1 mês de aluguel e roupas novas, e ligue para o hotel dos artistas convidados. Diga que Renato precisa de um quarto por 1 semana. Renato estava paralisado. Em 10 minutos havia passado da condição de morador de rua para a de empregado com benefícios e casa provisória. Antes de sair, Renato se virou para Armando Cavalcanti. Maestro, obrigado. O senhor não está me dando um emprego. O senhor está dando um futuro para a minha comunidade. O maestro assentiu, sério. Lembre-se, Renato, o palco é importante, mas a semente é mais ainda. Agora vá, e não se atrase amanhã. A tarde daquele dia foi surreal. Renato abriu conta no banco, recebeu o adiantamento, foi a uma loja de roupas populares no centro. Pela primeira vez em anos, ele vestiu uma calça que não estava rasgada e uma camisa limpa. Ele se olhou no espelho e viu um homem diferente. O violino ele levou para um luthier de confiança do teatro. Trate bem dele, ele é um guerreiro, disse Renato ao luthier. À noite, estava em um quarto de hotel simples, mas limpo. Tomou um banho quente demorado, comeu uma refeição decente e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem o medo de ser atacado. Mas o descanso era breve. Ele tinha uma missão. Nos dias que se seguiram, Renato mergulhou na rotina do Gran Teatro. Passava as manhãs catalogando partituras antigas e as tardes monitorando as aulas de iniciação. O salário era modesto para os padrões do Gran Teatro, mas era um luxo para Renato. Ele guardava cada real extra. Em menos de 1 mês, conseguiu alugar um pequeno cômodo na periferia norte, perto de onde sua mãe morava antes de falecer, e as aulas particulares com o maestro Armando Cavalcanti eram rigorosas. Ele não perdoava um erro de harmonia, mas admirava a sede de conhecimento de Renato. Renato estava estável. Ele tinha credibilidade. Ele tinha a chancela. Era hora de começar a construir a ponte. Ele voltou ao bairro para mapear. Andou pelas ruas de sua infância, observando os muros pichados, os campos de futebol de terra batida e, principalmente, as crianças. Ele encontrou o lugar perfeito, um galpão abandonado de uma antiga fábrica. Era grande, tinha boa estrutura, mas estava caindo aos pedaços. Renato usou seu tempo livre para bater de porta em porta. Ele falava de si, de sua história e do poder transformador da música. A comunidade, acostumada a promessas vazias, demorou a confiar. Um morador de rua virou funcionário de teatro e agora quer dar aula de violino de graça? Renato, isso parece conto de fadas, disse um vizinho. Não é conto de fadas, é trabalho duro. Eu não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo um voto de confiança. Ele conseguiu uma reunião com o líder comunitário do bairro, um homem respeitado chamado Seu Dirceu. Seu Dirceu ouviu Renato atentamente. E como você vai conseguir os violinos? Eles custam caro. Eu tenho o apoio informal do maestro Armando Cavalcanti do Gran Teatro. Se eu conseguir o espaço, ele me prometeu ajudar a organizar uma campanha de doação de instrumentos antigos que o teatro não usa mais. A menção ao maestro e ao Gran Teatro mudou tudo. Não era mais o sonho de um moleque da quebrada. Era um projeto com peso institucional. Seu Dirceu sorriu. Um projeto do Gran Teatro aqui? Isso é ouro, Renato. O síndico conseguiu convencer o proprietário do galpão a ceder o espaço incomodato por 2 anos. Era o começo. Renato agora tinha um endereço para a sua escola. Rua da Esperança, número 404, Periferia Norte. Ele usou o primeiro salário inteiro para limpar e reformar o galpão. Pintou as paredes de branco, conseguiu doações de cadeiras e organizou o futuro espaço. O maestro Armando Cavalcanti, vendo a seriedade de Renato, cumpriu sua promessa.
chegou um lote de violinos, violas e cellos que precisavam de reparos, além de centenas de partituras. Renato passava suas noites lixando e envernizando os instrumentos. Estava vivendo um milagre pragmático. A escola de música A Ponte estava pronta para abrir as portas. 20 alunos da comunidade, todos entre 7 e 15 anos, com o brilho da curiosidade nos olhos. A inauguração foi simples. Seu Dirceu, vizinhos e os pais dos alunos estavam lá. Renato segurou seu violino, o violino que o salvou, e olhou para as crianças. "Sejam bem-vindos à Ponte", disse ele, a voz embargada de emoção. "Este lugar não é meu, é de vocês. E aqui, nós vamos aprender que a música não é só som, é disciplina, é beleza, é a prova de que a gente pode construir algo lindo com o que a gente tem." Ele pegou o arco e começou a tocar. Não Bach, nem Tchaikovsky. Ele tocou uma melodia popular brasileira, alegre e vibrante, mas com a técnica apurada que o maestro tinha ensinado a refinar. As crianças olhavam, hipnotizadas. Renato tinha o emprego, a estabilidade, o respeito. Mas ali, naquele galpão reformado, rodeado por 20 pares de olhos curiosos, ele finalmente se sentia em casa. Ele tinha conseguido. Usou a fama, não para brilhar, mas para iluminar. Nos meses seguintes, Renato preparou um dossiê. Um documento cirúrgico. Detalhava o custo operacional mínimo da escola e o apresentava com resultados reais. 25 crianças matriculadas, 100% de frequência, 0 evasão em 6 semanas. Ele pediu uma reunião formal com o maestro Cavalcante. "Maestro, a ponte está de pé, mas ela não vai aguentar a primeira tempestade financeira. Eu preciso que o Gran Teatro estenda a mão de forma oficial. All right, everyone, let's try Eu together. te dei tudo. Watch my bow, O que feel the você rhythm. quer agora? Que eu Beautiful, desvie you're all verba doing da so orquestra well. para um galpão na periferia. Não, maestro. Eu quero que o senhor invista na missão do Gran Teatro. A arte é para todos." Renato se inclinou sobre a mesa. "O senhor tem um programa de extensão que visa a formação de novos públicos. Eu proponho que a Ponte seja formalmente reconhecida como o Programa de Extensão Musical A Ponte, Gran Teatro Verantópolis. O teatro garante um pequeno fundo anual. Em troca, o projeto se torna um celeiro. Os melhores alunos terão acesso prioritário aos programas de bolsa aqui. O senhor não está financiando um projeto social, está investindo na próxima geração de músicos do seu próprio teatro." Renato tinha tocado no ponto nevrálgico, o legado e a renovação artística. "E o que acontece com você, Renato? Eu deixo a catalogação e me torno o coordenador pedagógico do programa, ainda sob o quadro de funcionários do Gran Teatro. Serei o elo de ligação." O maestro fechou o dossiê e o jogou suavemente na mesa. "Você não está pedindo uma migalha, está propondo uma fusão estratégica. É a única forma de garantir que a música não morra na calçada, maestro. Eu sou a prova viva de que o investimento vale a pena." O maestro foi até a janela, olhando para o centro de Verantópolis. "Isso vai dar um perrengue administrativo. O conselho vai chiar. Mas você me pegou. Vou levar a proposta ao conselho. Mas para que isso passe, precisamos de um evento de alto impacto. Precisamos mostrar o resultado, não apenas o papel. O que o senhor sugere? Vamos fazer um concerto, um recital de final de ano. Mas não aqui. Vamos trazer o Gran Teatro para a periferia norte." Renato sentiu um nó na garganta. "O senhor viria?" "Eu venho. Não venho sozinho. Trago o primeiro violino, o primeiro cello e o primeiro piano. E você, Renato, vai reger a apresentação dos seus alunos." O maestro estendeu a mão. "Trato feito, coordenador Renato. Vá preparar seus músicos. Você tem 2 meses. Nos 2 meses seguintes, Renato viveu para a música e para a gestão. Ia ao Gran Teatro de manhã e corria para a periferia norte no final da tarde. Ensinava Bach, mas também ensinava samba e chorinho. Usava a disciplina clássica para dar estrutura, mas a alma brasileira para dar fogo. Os alunos eram esponjas, absorviam o conhecimento com uma fome que só quem cresce com pouco entende. O galpão A Ponte se transformou. As paredes brancas eram decoradas com desenhos de claves de sol e notas musicais. O grande dia chegou. O concerto foi realizado no pátio da escola A Ponte. A comunidade se mobilizou. Seu Dirceu organizou a segurança, as mães prepararam quitutes e Renato montou o pequeno palco com caixotes de feira cobertos com tecidos coloridos. A imprensa estava lá,
em peso. Repórteres, câmeras de TV. A história do músico de rua descoberto pelo maestro e que abriu uma escola na periferia era irresistível. O maestro Armando Cavalcante chegou em um carro discreto, acompanhado pelos solistas. A visão deles, de terno e vestido de gala, no meio da poeira e da informalidade da periferia norte, era o contraste perfeito que Renato sempre representou. O maestro subiu ao palco improvisado. Eu conheci Renato na calçada, tocando por uns trocados. Eu lhe ofereci o palco. Ele me ofereceu a missão. E hoje, eu não vim aqui como regente, mas como testemunha. A arte não deve ser um privilégio. Ela deve ser um direito. Quando Renato subiu ao palco, estava nervoso, mas radiante. Ele não vestia o terno caro, mas uma camisa social azul clara. Estava em casa. Ele conduziu os 25 alunos. Eles tocaram uma adaptação de Vivaldi, seguida por um arranjo de Asa Branca. A técnica ainda estava em formação, mas a entrega e o orgulho nos olhos das crianças eram impecáveis. Elas tocavam com a mesma urgência e verdade que Renato tocava na rua. Quando os alunos terminaram, uma salva de palmas estrondosa sacudiu o bairro. Ao final do evento, o maestro chamou Renato de lado. Renato, o conselho não vai se atrever a dizer não. O convênio está garantido. Ele entregou um envelope. Dentro desse envelope está sua proposta de emprego revisada. Você é agora o coordenador pedagógico do programa de extensão. Seu salário foi ajustado. Renato abriu o envelope. O valor era mais que o dobro. Maestro, eu não sei como agradecer. Não agradeça, apenas continue. O maestro olhou para o violino de Renato. E um último presente, Renato. Eu comprei para você um violino novo. Está na luthieria esperando. Renato sorriu, mas balançou a cabeça. Eu agradeço de coração, maestro. Mas o senhor pode pegar esse dinheiro e comprar uns 10 violinos de estudo para as crianças. O maestro riu, uma gargalhada genuína. Você é inacreditável, Renato. Tudo bem. 10 violinos de estudo serão entregues aqui na semana que vem. Renato olhou para o galpão. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando o rosto dos seus alunos que desmontavam o palco com a empolgação de quem havia acabado de fazer história. Ele tinha a estabilidade, o emprego, a casa, mas mais importante, ele tinha o propósito. O violino o tirou da rua para que ele pudesse construir uma ponte para os outros, e a construção estava apenas começando. Ele pegou seu violino de batalha, o velho instrumento que o salvou, e o apertou contra o peito. Aquele violino velho era a prova de que a arte pode nascer e prosperar mesmo no asfalto mais duro. Ele não precisou de fama para ser feliz. Ele precisou de significado. E ali, na Rua da Esperança, rodeado pelo som desafinado, mas apaixonado, de seus 25 alunos, Renato sabia que seu sonho silencioso havia se tornado a mais bela sinfonia da periferia norte de Verantópolis. E a música, que um dia foi apenas a sua sobrevivência, era agora o futuro de toda uma comunidade. E essa é, meus amigos, a melhor música de todas. Meu amigo, minha amiga, você chegou até aqui. Não foi por acaso. Você ficou porque essa história te tocou em algum lugar que a maioria das histórias não consegue chegar, em algum lugar de verdade. E eu preciso te dizer uma coisa. Toda semana eu trago histórias assim. Histórias de gente que estava no chão e que usou a dor, o talento e a coragem para mudar o jogo. Histórias de Renatos que o mundo resolveu ignorar, até que ficou impossível não olhar. Se você quer ser a pessoa que para, que ouve, que entende que a grandeza humana aparece nos lugares mais improváveis, então o seu lugar é aqui, nesse canal. Aperta o like agora. Não porque é protocolo, mas porque esse gesto simples diz ao algoritmo que esse tipo de história merece ser visto por mais gente. Você está ajudando outras pessoas a encontrarem histórias que valem o tempo delas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente não posta todo dia, mas quando posta, você vai querer ter sido avisado. E deixa aqui nos comentários. Você já cruzou com alguém incrível numa situação inesperada? Conta pra mim, eu leio tudo. Porque o Renato encontrou o maestro numa calçada fria. E você encontrou esse canal numa tarde comum. Às vezes, os melhores encontros acontecem quando a gente nem estava procurando. Até o próximo. E que ele seja tão bom quanto esse. De 1 a 10. Que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez,
Deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.